Caros irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa aula 15, né? É 15, mas a lição é 14, porque é continuação. Só para não perder a sequência das aulas, aula 15. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a nossa reflexão. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede para juntos meditarmos sobre questões da nossa esperança. Ó Senhor, pedimos sabedoria, pedimos inteligência, pedimos coração aberto, inteligente para adentrarmos, Senhor, as questões fundamentais da nossa vida. Oramos por isso, Senhor. Nós não somos suficientes para isso. Nós confiamos no Espírito de revelação, aquele que nos foi dado para nos dar revelação das coisas de Deus. Nós confiamos inteiramente que o Senhor suprirá o nosso coração de convicções, de conhecimento, de esperança, de fé, de amor, de tudo aquilo que precisamos para cumprir a carreira que o Senhor tem nos dado. Oramos por isso com muita confiança, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa aula passada e a de hoje, eu estou meditando com vocês sobre esta palavra enorme, né, chamada céu. Né? Na aula passada, nós gastamos quase toda a aula para elucidar, para esclarecer o significado da palavra céu. Chegamos à conclusão, né, de que ela resume, eu digo resume porque poderia ter outros significados, né? Mas para o que nós precisamos aqui, pelo menos 3 significados que estão contidos ou resumidos nessa palavra, que seria, vou colocar de baixo para cima, né? Atmosfera, ar, né? Atmosfera, espaço sideral, né? E o céu de Deus. Isso daqui nós entendemos bem, né? É o céu das nuvens, o céu dos pássaros, o céu da chuva, o céu dos aviões, né? Então tudo isso aqui nós entendemos bem, atmosfera, né? Nós também usamos a palavra céu para falar de espaço, quando nós falamos das estrelas do céu, o sol, né? A lua, quer dizer, fora do nosso ambiente aqui, né? Aqui está o planeta Terra, né? Terra, aqui em volta tem uma camada, né, de atmosfera, né? E então o grande espaço, né, que não caberia nesse quadro aqui, né? O grande espaço, né, que nós chamamos de céu, né? O céu da NASA, eu falei na aula passada. E quando nós falamos o céu de Deus, nós temos que ter a noção de que houve aqui um grande salto, né? Um grande salto. Em qualquer acepção que a gente usar a palavra céu, né? Nós temos que ter a noção que ao falar de céu de Deus, céu dos anjos, né? Céu, nós já demos um grande salto aqui, né? Num sentido, digamos, mais popular, mais senso comum, parece que o céu de Deus é o mais longe, né? Isso aparece, por exemplo, na expressão céu dos céus, sétimo céu. Fica parecendo que céu é o céu mais distante. Então a gente classificaria por distância geográfica, né? O céu mais perto, né? O céu mais longe e o céu de Deus, né? Num outro sentido, é aquela ideia antiga, né? De uma terra não redonda, como nós sabemos hoje, né? Mas uma terra assim, né? Aonde estão as coisas dos homens, e um teto aqui em cima, chamado céu, né? Assim como as crianças pensam, né? Que o céu é um teto azul, né? Onde Deus pendura as estrelas, como se fosse o teto do seu quarto, né? Então o homem antigo pensava no céu desse jeito, né? A terra é o mundo dos homens, o céu é o mundo de Deus, ou o mundo dos deuses, né? Quando a Bíblia fala, por exemplo, criou céus e terra, ele não está querendo dizer que criou este planeta
né? E o céu. Está falando que criou tudo. Tudo que existe, céus e terra, né? Então, esse sentido aqui. Para nós, teologicamente, para nós cristãos, para nós herdeiros dos judeus, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, a palavra céu tem um outro sentido, um sentido muito mais rico, né? Porque o Deus da Bíblia, o Deus dos judeus, está acima dos céus, além dos céus. Mas isso não significa mais longe do que o mais longe que eu consigo pensar. Significa um Deus que é maior do que tudo que existe e que enche tudo que existe. Então o Deus do Antigo Testamento não é um Deus muito mais longe, acima dos deuses das nações, mas um Deus que está absolutamente presente porque enche tudo, né? Então eu falei aqui na aula passada que se a gente pudesse representar a terra, né? A terra dos homens e tudo que existe, então o Deus do Antigo Testamento é maior do que tudo que existe, né? Então é um Deus que não é o céu, é um Deus que está acima e além do céu, mas não porque está longe, porque está absolutamente perto. Tudo é atravessado por Deus, tudo existe em Deus, tudo carrega a força de Deus, né? Então percebam que a palavra céu é rica, né? Ela tem diversos sentidos e também diversos conceitos, né? O importante para nós aqui agora é entender que quando nós falamos céu de Deus, nós fizemos um grande salto. Por que um grande salto? Porque Deus não é nada que Ele criou. Deus é Espírito. Tudo que existe não é Espírito, mas Deus é Espírito, tá? E aí a coisa complica bastante, porque nós não sabemos o que é Espírito, tá? O fato de dizer Deus é Espírito significa muito pouca coisa na nossa mente, na nossa razão, né? O mais importante é entender que Deus não é nada disso que temos como criatura, que há um corte profundo entre o Criador único, ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus, e tudo o mais que existe, inclusive o céu. A Bíblia fala de um céu que envelhece, de um céu que tem defeitos, né? Um céu perecível. Os céus envelhecerão, tu, porém, permaneces para sempre. Então, quando nós falamos Deus que está nos céus, nós estamos fazendo aqui um grande corte, né? O Deus Criador e tudo o mais que existe. Então, quando nós falamos aqui, nós já fizemos um grande salto. Deus é Espírito. E esse Espírito não é nada que existe. É além. Não sabemos o que é. O que é Espírito? Não sabemos. Sabemos o que é matéria. E sabemos que Deus não é matéria, né? Então Deus enche tudo o que há. Deus não é o ar, como pensavam os antigos, né? Chamavam o Espírito de Deus de a mesma palavra do vento, como se Deus fosse esse grande elemento que enche todas as coisas, como enche essa sala, né? Sabemos que Deus transcende tudo isso. Deus é um grande mistério, né? Que enche todas as coisas. Bom, a partir daqui, aí estudamos também o sentido hebraico, né? O sentido hebraico, e faltou falar sobre o sentido grego da palavra, uranos, que está aí na lição, porém não há muita coisa a acrescentar, né? Então a palavra hebraica também tem esses três sentidos, né? Deus criou os céus, né? Deus criou os grandes espaços e Deus habita nos céus. Nos céus é o meu trono, né? Os céus de Deus, né? E no grego também é a mesma coisa, né? Nós usamos aí a palavra urano ou uranos, né? A única coisa talvez a destacar aqui, que a gente tem que fazer uma certa limpeza, né? É que a palavra Urano vem da mitologia grega. E ela é uma divindade. Urano é uma divindade, né? Que mora nesse teto aí de cima, né? E é filho da terra. Então olha a mistura
né, que vem com essa palavra chamada Urano, né, usada como o mundo dos deuses, né. Porém, o Novo Testamento, o grego, né, escrito em grego, vai usar essa palavra também nos três sentidos, né. Por exemplo, Jesus fala, olhai as aves dos céus, Uranos, né. Os céus e a terra, esse céu aqui, céus e terra, tudo, né? Vai usar a mesma palavra, Uranos. E quando fala também Pai Nosso que estás nos céus, também vai usar a palavra Uranos. Então a gente não sai do lugar, né? Pode ser em latim, em grego, em hebraico, etc. Não sair do lugar. A palavra céu é uma palavra que se usa para o ar, para o espaço e também para Deus. Uma coisa para a gente, digamos, para ajudar a romper, né, a nossa mente a respeito do que estamos pensando, é pensar que os céus é criatura de Deus, ok? Os céus é criatura de Deus. Porém, nós pensamos que Deus mora num lugar chamado céu, uma casa azul, né, chamada céu. Onde Deus morava antes de criar os céus? Porque o Deus da Bíblia é eterno. O Deus da Bíblia é eterno. No princípio, Deus criou céus e terra. Onde ele morava antes de criar os céus? Então nós temos que libertar Deus desse nosso céu azul, né? E deixar Deus ser Deus, né? Deixar a soberania de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus ser tanto quanto Deus é, né? Ter todos os atributos, todas as características de Deus. Bom, com isso eu estou mostrando para vocês o que é que nós podemos entender da palavra céu. Essa noção do grego eu deveria ter dado na aula passada, não foi possível, então completei agora, né, a aula passada. Só para dizer o que é que vamos fazer hoje, nós queremos estudar isto que nós chamamos céu de Deus. Isso que nós queremos estudar. Porque nós acreditamos que o que é de Deus será a nossa herança. Vou chamar aqui herança, né? E destino. Destino, né? Então é isso aqui que nos interessa. Não nos interessa as aves dos céus, nem as nuvens, nem os aviões, nem a chuva. Não é isso que nos interessa aqui também. Também não nos interessa aquilo que às vezes se fala para a criança, né? Vai virar estrelinha no céu, né? Aliás, a Bíblia também fala isso, né? Os justos brilharão como estrelas no firmamento e tal, mais ou menos essa ideia. Mas não é esta ideia figurada que nos interessa. O que nos interessa é Deus mesmo. Porque se tem uma coisa que está assegurada pelas promessas de Cristo, é que nós estaremos com Ele. Nós estaremos onde Ele está, né? A questão é como nós podemos entender pelas Escrituras este lugar de Deus. Quais nomes as Escrituras usam para falar sobre este lugar de Deus? Uma outra coisa também que nós não vamos tratar nesta aula, que é objeto da aula próxima, né, das duas últimas aulas desse semestre, é o que nós chamamos de estado intermediário, que significa o seguinte: a pessoa morre, né? Vou desenhar aqui a pessoinha, né, deitadinha, ou se não ficou legal, assim, né, deitadinha, né? E o que acontece desde esse momento, morte, né, até aquele grande dia, o dia em que ela ficará, né, em pé novamente. Isso aqui é estado intermediário. Então vocês vão me perguntar, né, onde que a pessoa vai, etc, etc. E o ímpio para onde vai? E o salvo para onde vai? Isso será objeto da próxima aula, né, das duas últimas aulas e tal. O que nos interessa hoje é o lugar. Se é que eu posso chamar de lugar, né? Nós vamos chamar de lugar porque é a palavra adequada, né? O lugar. Deu para entender? Ok? Estamos combinados? Então vamos falar agora do céu, especificamente o céu de Deus
esse sentido espiritual do céu, né? E vamos falar também do céu como destino dos justos. Nós já estudamos aqui sobre o destino dos injustos, né? Dos que não amam a Deus. E agora vamos falar disso que a Bíblia chama, ou que nós chamamos, né, de céu. Porém, não vou tratar nesta aula, para a gente conseguir completar a lição, né, sobre o que acontece nesse intermédio de tempo, especificamente sobre o lugar, ok? Então vamos lá. Nós usamos a palavra céu, deixa eu só pegar aqui mais alguma coisa do sentido grego, que está na terceira folha agora, né? Paulo usa, olha só, vamos pegar ali o item 4 aqui na terceira folha. Galardão nos céus, palavra de Jesus, né? Será grande o nosso galardão nos céus. Tesouro nos céus, ajuntem tesouros nos céus. Não é no sol, não é na lua, não é nos planetas, não é o Pequeno Príncipe, né, que anda pelas estrelinhas do céu. Não é disso que está falando. Está falando do mundo de Deus. Jesus também fala: vocês têm seus nomes registrados nos céus. Não é no sol, escrito nas estrelas, né? Os crentes quase falam isso, né? Escrito nas estrelas e tal. Isso não é o céu de Deus, né? Isso é o céu da astrologia, né? Paulo fala: uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Essa expressão faz referência a uma esperança muito antiga, né? Desde os patriarcas peregrinos, que eles caminhavam para um lugar que Deus mostraria, um lugar edificado por Deus. Então essa ideia de que o ser humano caminha para um lugar que é preparado por Deus é muito antiga, né? Hebreus vai dizer que Abraão peregrinava em busca de uma cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. Nós estamos falando de Abraão, estamos falando de quase 2000 anos antes de Cristo, né? Por aí. Então, uma casa não feita por mãos, ou seja, não é o ser humano que vai construir o seu futuro, né? É Deus que vai lhe conceder. Paulo ainda fala também habitação celestial. Filipenses fala: pátria, nossa pátria está nos céus. Não diz se é nós que vamos para a pátria ou se é a pátria que desce para nós, né? Diz apenas que a nossa pátria está nos céus. Que bonita a palavra pátria, né? Porque a palavra pátria significa meu lugar, né? Coloca essa palavra em contraste com peregrinação, né? Peregrinação é aquele que está transitando, né? Ele passa por aqui, mas aqui não é o lugar dele. Ele está transitando, né? E ele diz: nossa pátria está em outro lugar, né? É isso que temos em vista, é para lá que andamos, né? Em Colossenses e em Pedro fala preservada nos céus. Apocalipse fala Jerusalém que desce do céu. Essa é uma expressão muito curiosa, porque Jerusalém eu sei onde fica, ora bolas. Jerusalém fica logo ali, né, na Palestina, né, dividida hoje entre israelenses e palestinos, né? Centro perigosíssimo, né? Até para visitar, né? Mas ele fala de uma Jerusalém que desce do céu. Ora, Jerusalém é o centro da vida do judeu antigo, ainda hoje, né? Que dirá naquela época, que era o lugar onde Deus habitava, onde estava o templo, né? O templo dourado, o templo de ouro, né? Porém, ainda escravizada pelos romanos. Os gentios pisavam aquele átrio sagrado. E o Apocalipse fala de uma Jerusalém que desce do céu. Então a linguagem escapa completamente do local geográfico, né? Porque é uma Jerusalém, porém desce do céu, né? Será essa a cidade feita por Deus? Deus é arquiteto. Deus tem turma de construtores.
Deus está edificando casas, Deus está pavimentando ruas, Deus está fazendo uma cidade. Temos que pensar um pouco sobre isso, né? Sobre a arquitetura de uma cidade que Deus estaria preparando, né? Ou então, ultrapassar essas palavras de analogias, porque arquiteto não tem no céu, arquiteto tem aqui na PUC, na Federal, né? Construtor, cidade, né? Então vejam as aproximações que a Bíblia faz entre o mundo dos homens e o mundo de Deus, né? E isso não adianta procurar com a luneta da NASA, não vai achar, né? Isso estamos falando do céu de Deus, né? O mundo de Deus. Bom, então vai usar aqui a cidade, né, em diversos sentidos, né? Também Gálatas fala a Jerusalém do céu, Hebreus também fala a cidade do céu, Apocalipse também fala a cidade do céu, né? Esses dias alguém me perguntou, né, alguém não evangélico, né, me perguntou, eu tenho uma dúvida, né, já que você estuda, eu tenho uma dúvida, né, como é que pode caber tanta gente nesse lugar? É uma cidade, né? Se juntassem, o mundo já mal está dando conta desses 7 bilhões de pessoas, se juntar todos os justos da história, né? Quantos bilhões de pessoas serão possíveis? Eu pensei, cara, nunca tinha parado para pensar nisso, mas num lugar que vai caber tudo isso, né? Então a nossa mente para em alguns pontos, né? Ela apenas concebe essas ideias, porém ela não aprofunda, ela não ultrapassa isso, né? Porque nem sempre é possível. Então a Bíblia vai colocar esta palavra celeste, essa palavra do céu, em diversos aspectos, né, desses lugares, sempre dizendo que o destino do ser humano, final do ser humano, não é produzido daqui para cima, não é uma Babel. A Babel sou eu que faço, aquilo que Agostinho chamou a cidade dos homens, né? A Babel sou eu que faço, eu que edifico, né? O mundo melhor, o mundo de justiça, distribuição de renda, condomínio fechado, né? Tudo isso daí sou eu que faço, né? Ele fala de um destino que vem de cima, vem do espaço, vem das galáxias, não, vem de Deus. O destino do ser humano é Deus. Não precisamos situar Deus num ponto, porque Deus enche tudo. Não precisamos achar o endereço de Deus, porque Deus é Espírito. Porém, de alguma forma que ultrapassa a nossa compreensão e as nossas realidades, Ele é nosso destino. E o estado final, né, em contraste com aquilo que nós chamamos de estado intermediário, que eu falei, o estado final é provido por Deus. Esta terra foi provida por Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor. A terra, porém, deu a ele, aos filhos dos homens. Tudo é provido por Deus. Porém, as Escrituras dão a entender que aqui é um local de peregrinação. Nós temos que falar isso com muito cuidado para não derrapar, né, para religiões esotéricas e espiritualistas, né, dos mundos, das dimensões. Não é disso que estamos falando. Estamos falando que essa terra dada a nós não será edificada por nós para ser nosso destino eterno, né? Mas que assim como Deus preparou céus e terra, as Escrituras desde muito cedo, aliás, cedo, tarde, né? Desde muito antes, desde Isaías pelo menos, fala de novos céus e nova terra. E Pedro também vai dizer isso, que Deus criará novos céus e nova terra. E o Apocalipse também vê novos céus e nova terra, o lugar preparado por Deus. Paulo vai dizer, deixa eu só terminar esse tópico aqui para a gente conversar um pouco, né? Paulo vai dizer que conheceu um lugar chamado terceiro céu. Nós não precisamos procurar nem o primeiro nem o segundo, né? É o que eu chamei de triplex do céu na aula passada, né? Isso é uma linguagem. A linguagem não é adequada, não é suficiente para falar das realidades de Deus, ok?
nós falamos sobre o que conhecemos. Sobre o que não conhecemos, não falamos. Todas as palavras que usamos, todas as palavras que usamos para nos comunicar, são palavras da nossa realidade. Eu dou nome às coisas. Né? Dou nome às coisas. E com isso, nós dialogamos. Como podemos falar sobre o que não conhecemos? Por isso Paulo falou, vi coisas inefáveis, indizíveis, impronunciáveis. Não tem como fazer comparações. Não tem como dizer, o máximo que se consegue seria isso, né? Semelhante a, semelhante. Porém, não há palavras para expressar. Né? Diga, irmão. Queria citar o versículo. Sim. Mateus 5. Sim. Versículo 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Isso. Os céus é o trono de Deus. Não é o céu das nuvens, nem o céu do sol. É o céu de Deus. Né? Então é como a palavra céu cabe na nossa linguagem. Porém, a nossa linguagem para aí. Né? Quando eu falo a morada de Deus, quando eu falo o trono de Deus, eu estou olhando, eu sei o que é trono. O rei Herodes senta no trono. Eu sei o que é trono. Pilatos senta num eu acho. O trono de Deus. Né? Mas são linguagens aproximadas. São linguagens de analogia, a gente poderia dizer. De aproximação. Né? Isaías chama de monte da santidade. Pois é. O Deus, olha o que é uma. Olha, vocês vão talvez entender o que eu estou falando de linguagem de comparação, linguagem de analogia. Onde moram os deuses dos ímpios, os deuses dos pagãos? O Antigo Testamento fala, nos montes, nos lugares elevados. Onde você poderia buscar a manifestação do divino? No buraco? Não, buraco é coisa de morto, é coisa de demônio. Né? Aqui na terra, não, nenhum de nós é divino. Temos que procurar um lugar alto. Né? Então, às vezes, a linguagem do Antigo Testamento, principalmente, né, vai usar a palavra do Monte Santo. O templo ficava num monte, olha que bacana. Né? O templo ficava num monte. Deus se manifestou no Monte Sinai. Cá para nós. Deus mora em alguma montanha por aí? Não. Né? Mas na linguagem da aproximação, Deus dos trovões, Deus das nuvens, né? Deus vem do Monte Santo, né? Linguagem de aproximação. Né? Porque ao lado disso, o Antigo Testamento também diz: os céus e os céus dos céus não te podem conter. Né? Salmo 102, os céus passarão, eles envelhecerão como um vestido, tu, porém, permaneces. Então, ao mesmo tempo em que o Antigo Testamento situa Deus em algum lugar, ele extrapola. Né? Que é incrivelmente importante, incrível de pensar que um homem tão antigo quanto o homem do Antigo Testamento, para nós que somos inteligentes, né, e usamos computadores, celular, né, bugres antigos, conseguiam pensar algo tão grande, né, algo tão maravilhoso quanto um Deus que, sem ter noções de espaço, de estrelas, de nada, né, conseguiam pensar num Deus que transcende, e aliás é o Criador de tudo isso, né? Ao ponto de poder dispor da sua criação e recriar, e permanece o mesmo. Né? Bom, deixa eu só avançar aqui um pouco. Olha uma outra palavra muito importante que vai aparecer, e aqui nós temos que desvendar essa palavra. A palavra paraíso. A palavra paraíso está presente, não na Bíblia, sim, está presente na Bíblia, mas porém muito reduzido.
né? A Bíblia fala em paraíso em apenas 3 lugares. Jesus falando para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não falou no céu, né? Não falou seio de Abraão, né, irmão? Falou no paraíso, né? Paulo fala que também foi arrebatado ao paraíso. E o Apocalipse fala: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Bom, nós sabemos o que é paraíso, né? Todos nós temos uma ideia de paraíso, né? Quando a gente pensa numa praia lá do Tahiti, lá do Pacífico e tal, isso é o paraíso, né? Quer dizer, todos nós temos uma ideia de paraíso. Paraíso é aquele lugar deslumbrante, né? Aquele lugar maravilhoso, possa ser da natureza, né? Ou até criado pelos homens, né? Uma cidade, uma praça, um parque, né? Tudo isso é um paraíso. Oi? Alasca, paraíso é no Brasil, praias, Então, frutas, mulheres nuas. Então, cada um, por isso que eu estou dizendo, cada um tem sua ideia de paraíso, né? Cada um tem sua ideia de paraíso. Dizem que missionários foram pregar no Alasca e disseram que o inferno é quente, eles queriam ir para lá. Porque de inferno basta o gelo, né? 40 graus abaixo de zero. Então, para eles, o inferno tem que ser muito gelado, né? Mais gelado ainda, para eles não entenderem. A palavra paraíso é uma palavra grega, paradeissos, que vem de uma palavra persa, que está ligada a jardins. Então, nas Escrituras, é só isso que significa. Então, pode mudar aí o teu paraíso pelo paraíso da Bíblia. Né? Nós falamos que o Éden era um paraíso. Porém, a Bíblia chama aquele lugar de jardim. E um jardim, não exatamente como o jardim da tua casa, né? Mas um lugar como aqueles dos palácios, como aquelas maravilhas do mundo anterior, né? Do mundo antigo, aliás, né? Paraíso. Então, a palavra paraíso apenas significa um lugar adequado, um lugar de delícias, um lugar de beleza. Aqui, pelo número baixo de ocorrências nas Escrituras, nós podemos entender paraíso com o sentido que a palavra tinha no mundo de Jesus. Os jardins maravilhosos, os jardins de Nabucodonosor, né? Os jardins da Babilônia, né? Esses lugares, então, representavam para eles o lugar perfeito, o lugar da vida. Quem sabe até uma memória do Éden, né? Essa palavra, então, entrou nas nossas Escrituras. E provavelmente, sendo que a palavra aparece apenas 3 vezes no nosso Novo Testamento, podemos entender que a palavra foi usada para comunicar, né? Então aqui está uma questão para a gente pensar, né? Porque Paulo fala que foi ao 3º céu e chamou isso de paraíso, né? Então nós podemos igualar esse céu de Deus a lugar de alegria, não pelo lugar, por Deus, porque Deus tem que representar o perfeito, aquilo que o salmista fala: na tua presença há delícias, habitarei na tua casa para sempre, tua misericórdia, tua bondade, tua majestade, contemplar, né? Então a ideia mais próxima que se podia pensar de presença de Deus é aquilo da linguagem deles. Se Nabucodonosor tem um paraíso, então Deus também deve ter um paraísão, né? O paraíso dos paraísos, né? Porque deve ser, se o ser humano é capaz de criar na sua Babel um paraíso, que será que tem na cidade edificada por Deus, né? O paraíso dos paraísos, né? Por isso Jesus pode dizer para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo naquele lugar onde tua alma anseia achar descanso. Talvez pela limitação humana, se esse ladrão falasse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares na salvação, ele ia falar: ainda hoje estará na salvação. Lembra-te de mim quando entrares
no sono. Ainda hoje estarás no sono. Talvez a limitação. Interessante. Jesus respeita Ele pede a o reino, pequenez, né? É interessante o que você está falando, porque já vamos entrar aqui na palavra reino, que é uma palavra mais importante do que céu, né? E que nós temos que estudar. Mas o Tem a coisa ladrão... oculta, né? Se buscares, revelar reino, Sim, coisas ocultas que não sabes. mas aí temos que tomar cuidado, já vamos falar sobre isso. A questão do ladrão, a gente vai tratar isso mais na próxima hora. Eu estou apontando para o Arthur ali, porque o Arthur vai me assessorar nas próximas 2 aulas, né? No final eu falo sobre isso. A questão do ladrão, ele pede: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que ladrão teológico! Maravilhoso! O homem está morrendo, está despedaçado na cruz, mais torturado do que eles. Que reino vai entrar? Nem os discípulos entenderam isso. O reino, ele tem aquele homem, pensa lá no filme lá do, como é que chama lá, do Mel Gibson lá, aquele homem todo esfarrapado, né, derramando sangue e tal, e ele olha para o lado e pensa, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro ladrão deve ter pensado: o que você bebeu, cara? Deve ter dado vinagre com veneno que esse cara já está... E ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele próprio, Jesus, identificou céu, vamos colocar já aqui, né, céu, com a palavra paraíso, né, e com a palavra reino. E tudo por causa desse ladrão teológico, né? Era desviado. Não, veja, não é ladrão. Não é ladrão. É um libertador. Os caras que morreram ao lado de Jesus, junto com Barrabás, eram candidatos a Messias. Esse ladrão está dizendo: eu fracassei, consegui construir reino nenhum, né? Você, eu não sei quem você é, mas você, pelo jeito, não é de nós, né? Você trará o reino. Eu desisto do meu, quero entrar no seu, né? Então cuidado quando pensa que o ladrão da cruz era um batedor de carteira trovadinho. Só que quando vem o arrependimento, né, aí o Espírito Santo trabalha, né? Por Sim. isso que ele abriu os olhos espirituais Sim. para falar, né? Sim. Não é só assim. Não, sim, por isso que eu estou dizendo um ladrãozinho teológico, né? Porque assim, que revelação o Espírito Santo lhe deu nos últimos minutos de vida, né? De falar: Senhor, eu quero isso que o Senhor tem. Mas está olhando para um homem arrebentado. E você tem algo. Você tem algo. Ele criou, né? Sim, sim. A obra, Que é o que a obra divina. Sim, que é o que estamos elaborando aqui para crer, Porque né? humanamente Iluminar já nossos vai olhos. acontecer, Sim, né? com certeza. Diga. Agora, essa questão do lembra quando vieres no teu reino vai contra também, teologicamente, contra é chegado o reino de Deus. Se é chegado o reino de Deus, como é que você lembra de mim quando vieres, quando entrares no teu reino? O reino afinal está onde? Está aqui ou está lá? Que reino é esse? Esse é um grande... Dá mais uma aula aí de Com certeza. Outra questão é se Deus é... Podemos tratar sobre isso na questão do estado intermediário, né? Porque esse reino que é já e ainda não, né? Isso fala de intermédio. Se Deus e a eternidade são espirituais, por que materializamos tanto o céu? Porque o único atrativo no céu deveria ser o próprio Deus, né? Mas a gente coloca cenourinhas, né? Sim. Ruas de ouro, trono, galardão, né? Na verdade, o que a gente está buscando? Mas foi a própria Bíblia que nos deu isso. Sim. Sim. Vamos entender. A questão é a dificuldade da linguagem. A linguagem ela não é plena. Como ele está dizendo, a gente entende no literal. Isso cria um problema. Talvez aí vem de novo aquela para ser limitação, palpável, né? A nossa limitação. Exatamente, Da eu falei linguagem, na aula lógico. passada. A gente não tem nem palavras para expressar. Nossa limitação, a gente vai ver a árvore. Eu, por exemplo, meus bichinhos que morreram comigo lá. Mesmo o Silvado falando que não vai, sim. Deixa eu falar uma questão aqui antes da gente continuar. Nós só podemos lidar, esse é um delimitador dessa ousadia nossa de falar sobre esses temas, né? Nós só podemos lidar com os dados das Escrituras. É isso que estamos fazendo, né?
Se quisermos ter uma conversa sobre o céu a partir do que pensamos, do que imaginamos, das visões, das revelações, das pessoas que vão no Das letras de céu, música. etc, aí é outra matéria, né? Para falar teologicamente, vamos fazer isso aqui, os dados das Escrituras, né? E podemos andar até o limite delas, né? Não vamos chegar a um mapa da cidade celestial. Não temos elementos para isso, né? Mas podemos ver muitas coisas que estão embutidas na linguagem. E isso nós podemos tirar, isso nós podemos pegar os dados das Escrituras e trazermos para a nossa reflexão, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, né? O que passar disso é especulação, né? Ou suas impressões. Mas o que é suas impressões serão sempre suas impressões ou minhas impressões, né? Temos que falar dos dados das Escrituras. Espera aí só um pouquinho, que tem uma mão aqui. É igual. É só dar essa aula para criança. Ele vai te perguntar: tem piscina no céu? Se não tiver, ele vai falar. No bus, né? Não Sim, tá. sim. Então, para mim. É. Né, para mim, por exemplo, dizer que tem jardim no céu, eu já fiquei cansado, porque tem. tem grama. Vai ter que Vai ter que cuidar de grama, vai ter que cuidar de flor, vai ter que podar. Então, já não tem mais. No livro espiritual não vai ter essas pragas, não. Ô, irmão, Jesus ressuscitado foi confundido com um jardineiro, irmão. O Jesus ressuscitado foi confundido com um jardineiro, né? Me parece que Deus e jardim tem uma coisa assim, né? Que a Bíblia começa com um jardim e termina com um jardim. Então acho bom vocês irem treinando, né? O céu terá jardim. Diga. Eu só queria falar que Jesus, como mestre dos mestres, né, ele sempre usava figuras que nós sentimos, conhecemos. Sim. Então, para que a gente possa alcançar um pouco o entendimento do que eles estavam falando. Exatamente. O nosso desafio é pegar a figura, interpretá-la, né, ver até que ponto nós podemos avançar dentro disso que Jesus falou, né? Vocês vão perceber que muitas coisas que falamos não são dados das Escrituras. São visões de cristãos, música dos cristãos, tradição dos cristãos, ok. Só não é teologia. Só isso. Ou a sua teologia. Hã? Ou pode ser a sua teologia. É a tradição, veja, irmãos. Nós falamos da tradição dos católicos. Nós também temos a nossa. Ela só não tem autoridade teológica. Mas nós temos nossa tradição. Se você reunisse aqui cristãos do mundo inteiro, cada um de um lugar, da África, etc., talvez nós tivéssemos surpresas sobre como eles têm esperado esse destino eterno. Nós ficaríamos surpresos. Não há nenhum problema nisso. Nós só temos que nos voltar para a autoridade das Escrituras e ficarmos no limite delas. Isso nós vamos ver. Quando você ultrapassa isso, você cria certas noções que nós temos que refutar, né? Por exemplo, o que é o purgatório? O que é o purgatório? O purgatório é uma elaboração a respeito desses temas que nós, né, ao voltarmos para a autoridade das Escrituras, refutamos. O que é o sono da alma? Vamos tratar isso nas próximas aulas. O que é o sono da alma? Que os adventistas, nossos irmãos, né, defendem. E muitas outras igrejas, né? É uma tentativa de elaborar sobre esses temas. Porém, derraparam. E nós, né, refutamos, né? Não aceitamos. Porém, ao rejeitar essas tradições, nós temos que ter o cuidado, né, de fazê-lo com base nas Escrituras. Né? Diga aí, mais Mário. Qual a maior referência do ser humano em riqueza? Ruas de ouro. O ouro. Prédios de ouro, cidade de ouro. Sim. Então, o Senhor Jesus elevou o máximo para que o homem soubesse que o céu de Deus não é um céuzinho, né? É um céu extremamente. Eu fiquei preocupada. Agora é interessante que é preciso, olha só, nós vamos voltar a esses temas, né? Porque no segundo semestre vamos estudar sobre Apocalipse. Mas
as figuras do Apocalipse têm que ser entendidas lá, né? Vi uma cidade de ouro como vidro transparente. Não existe. Ontem eu pesquisei a história do vidro. Eu acho o vidro a coisa mais incrível, né? Vidro, né? Cara, que coisa incrível o vidro. A estudaria dos desertos vai ser fazer o céu. Pois é. Então, né? Mas assim, como ouro, cidade dourada, como vidro transparente. Não consegui achar nada. João deve ter visto alguma coisa que ele traduziu pelas ideias, como você está dizendo, o que é mais elevado entre nós? Ouro, porém, não é o nosso ouro opaco, né? É como vidro, mas o que é o vidro no século I, né? O vidro, até onde eu pesquisei lá no Wikipedia, é coisa da China, né? Então, até ter chegado na Palestina, o que será que eles sabiam sobre vidro? Vidro bruto, vidro opaco. Mas ele viu algo que ele só conseguiu aproximar com essa linguagem. Fez melhor do que Paulo, né? Porque Paulo falou assim, ó, vi coisas que não dá para dizer. Né? João falou assim, vou tentar, né? Vou tentar. Então, o Apocalipse é assim, como, parecido, semelhante, né? E é interessante o irmão ter falado do ouro, né? Porque Jerusalém coloca o ouro no chão. E isso diz muito para nós, né? Ontem eu estava lendo sobre essa questão de ruas de ouro, né? Aliás, a Bíblia não fala em ruas de ouro, tá? Mas eu achei muito interessante um irmão, um teólogo, que colocou assim, para que ruas de ouro? Talvez para nos mostrar que o maior valor do céu é Deus. O que é mais importante aqui para nós, lá no céu, é chão de pisar, é o piso. Isso nos fala mais do que ruas de ouro. Isso nos fala muito mais do que de que quilate é o ouro do céu, que é o que ele falou aqui. Estamos materializando o céu, né? Mas o céu é Deus. E se brilha algo como vidro, etc. e tal, é por causa da glória de Deus. E quando se descreve esse lugar, se fala que lá não há sequer sol, porque a glória de Deus a ilumina. Deus não é o sol, meus irmãos. Esse erro já foi cortado lá em Gênesis 1:1. A glória de Deus é de outra natureza. Então, nesse sentido, nós temos que desmaterializar o céu, né? Desendinheirar o céu, né? E pensar no céu como sendo a presença de Deus, nossa pátria, o único lugar em que a nossa alma se sentirá em casa, a casa de Deus, né? Mas a linguagem aí é estupenda. Como foi falado de milhões, onde estaria, ele falou, e a casa há muitas moradas. Já vamos falar sobre isso. Completou ali o... Vamos ver aqui mais algumas palavras, né? Já estamos tendo que terminar essa aula hoje, né? Bom, ele fala do reino, olha só, lá em Mateus 25. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui não é os justos que sobem, mas é o Filho do Homem que desce, reúne as nações e fala para uns, apartai-vos de mim, vocês nunca poderão se sentir em casa no que eu tenho preparado desde a fundação do mundo, né? E para outros ele vai falar, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que é para vocês, que é de vocês, né? Então essa sensação que nós temos de que nunca estamos em casa, por melhor que seja a sua casa, essa sensação do peregrino, a sensação de que nada é permanente, aponta para um destino que está preparado, que corresponde ao nosso desejo. Por isso que
C.S. Lewis fala no livro dele, todo ser humano deseja o céu. Ele não sabe dizer, mas todos esses paraísos, todas essas figuras que nós temos do desejo, das delícias, isso que nós queremos estar. Depois chega lá e, pô, é só isso. O que a minha alma deseja, afinal? C.S. Lewis fala, todo ser humano foi feito para o céu, está destinado para o céu, e é o céu que ele deseja. E a nossa fé está nos dizendo, há algo em Deus que corresponde ao desejo mais profundo da nossa alma, aonde nós poderemos dizer, é para isto que eu sempre existi, é isso que eu sempre desejei. Estava em Deus, e eu achava que eu estava na praia, ou num carro novo, ou sei lá, no jardim. E aqui é tudo enfado, né? Aqui é tudo enfado. Até as riquezas do mundo nos trazem tribulações e tristezas, né? Quanto mais rico, mais perturbação, né? Bom, ele fala do reino, tá? Então, deles é o reino dos céus, entrar no reino. Venha o teu reino. Olha que coisa interessante. Você acabou de falar aqui do reino. Venha o teu reino. Aqui nós podemos perguntar: nós que vamos para o reino azul, ou o reino azul vem para nós? Venha o teu reino. Aqui o céu é azul, né? E dá a impressão que tudo no céu fica meio azulado, né? Meio azul, né? Embora Apocalipse fala de dourado, né? Mas eu tenho a impressão que o céu não é monótono, né? Não deve ser monocromático, né? Deve ser... Nós teremos olhos para ver mais nuances de cores, né? Bom, venha ao teu reino, entrar no reino, sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Terá mesa, irmãos. Isso para os batistas é um paraíso, né? Terá mesa, né? Nós seremos, olha que interessante, Jesus fala assim: não cearei de novo convosco até que o faça de novo no reino do meu Pai. A figura do reino é a mesa. A mesa para nós hoje, não sei como é na sua casa. Para o oriental até hoje, a mesa é o local privilegiado da vida, tá? Nós temos uma colega que vive num país muçulmano como missionária, e ela fala que quando se reúnem para comer é aquele panelão, né? Aquele panelão, e todos comem com a mão, né? Pega o bocado com a mão, né? E quando quer fazer um ato muito honrado, né? Pega o bocado e põe na boca, e você tem que receber, né? Se você não receber, é uma ofensa, né? Então, assim, a figura da mesa é a figura do calor, da casa, da intimidade, da festa, do encontro, né? Resplandecerão como o sol, usando linguagem, né? Eu vos destino um reino, Jesus falando, entrares no teu reino, o ladrão falando, né? Associado ao paraíso. Os injustos não herdam o reino de Deus. Gálatas capítulo 5. Já lhes disse e digo de novo: os que praticam tais coisas não têm lugar no reino de Deus. Né? Então, o reino de Deus não é universal. Não aceitamos a tese da salvação universal, porque a pessoa não pode ser salva contra a sua própria vontade. A predestinação. A predestinação esbarra muito nesse ponto aí. Bom, Timóteo fala reino celestial, reino inabalável, o contrário do provisório, o contrário da Babel, o reino inabalável, né? Prometido aos que amam a Deus, porque a natureza deste reino é o amor. Jesus falou: estejam em mim, ó Pai, permaneçam em mim, como, né, eu em ti e tal, né? Os reinos do mundo serão conquistados para Deus, e Apocalipse comemora a chegada do reino de Deus. Os reinos dos homens, os nossos, né, derrubados, conquistados, vencidos com a sua malignidade, e aquele reino sonhado, desejado pelos patriarcas, pelos profetas, pelos justos da história, de fato instaurado.
Daniel fala que viu um como filho do homem no céu, que recebe o reino e o dá aos mansos da terra, aos justos da terra. Bom, ele fala novos céus e nova terra, de uma recriação, né? Então, a terra como nova criação de Deus tem um lugar na história eterna, né? A terra não será destruída, não será entregue para o diabo, né? Não será entregue para... Isso aqui não é o inferno, né? Muita gente acha que o inferno é aqui, né? Bom, novos céus e nova terra. Depois você procure aí as referências e tal, porque tem muita coisa para dizer sobre isso, né? A casa de meu pai. Na casa de meu pai há muitas moradas. E daqui veio a ideia da mansão. E os crentes querem jardim fechado no céu, né? Eles querem, como é que fala? Alphaville celestial, né? Aonde eu terei minha própria mansão. A mansão fala de privado, particular, né? A mansão fala de muros, fala de posses, fala de grandeza, de status, né? Os ricos hoje se medem pelo tamanho de suas mansões, pelos milhões de dólares que valem suas mansões. Mas a mansão é símbolo também de solidão, vazio, né? O que nós queremos dizer com mansões do céu? Nossos hinos falam as mansões celestiais, né? A Bíblia não fala em mansões. Feitas por Deus. Pesquisei ontem para conferir, que a gente canta tanto isso que eu pensei, meu Deus, será que fala em mansão? E eu estou esquecendo? Não fala. A palavra mansão vem de uma tradução da Bíblia para o inglês, em que traduziu essa palavra moradas por mansions. É assim que fala? Mansions. Mansões celestiais, né? E então, a partir das mansões da Bíblia em inglês e das ruas de ouro do Apocalipse, né, nós construímos o Alphaville completo, né? Construímos né, as Ferraris na garagem, lá botando todos os carros, né? Juntando com os garotos. Como a gente pode entender, ali no primeiro tema, fala, né, que o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, com a palavra de Jesus, vou preparar-lhes lugar. Pois é, aí está o problema da linguagem. Porque a gente pensa que Jesus está construindo uma cidade, né? Deve ter uma turma, como é que chama a turma de peão de obra, construção civil, e ele está de fato construindo um grande... Por isso que não demora para voltar. Então, ele está construindo um grande complexo habitacional, né? Minha casa, minha vida. Espero que não seja apartamento, né? Porque eu não gosto de apartamento, senhor, por favor. Eu gosto de casa... Não, mansão, cada um vai ter a sua. mansão. Um condomínio horizontal, né? Mas, irmãos, Deus tem uma casa? É uma pergunta. A palavra aqui fala a ideia, a palavra aproximada seria: na casa de meu pai há muitos quartos, há muitos lugares para ficar, né? Aposentos, algumas Bíblias falam aposentos, moradas, né? Essa palavra só ocorre em 2 lugares no Novo Testamento inteiro. Aqui em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. E alguns versículos depois, eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada. Mesma palavra. Mesma palavra.
Então, esse texto tem sido entendido tradicionalmente como sendo: Jesus vai para o céu preparar as mansões celestiais nas ruas de ouro. Porém, não é isso que o texto está dizendo. Não significa que ele não foi preparar lugar para nos acolher, porque é aqui que entra o intermédio de tempo, o reino. Porém, o texto, no seu contexto, significa outra coisa muito mais profunda, que a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós passamos a habitar nele e ele em nós. Cristo é a morada